E dentro disso, Luísa, como que é uma pergunta que veio das Nutris ali na caixinha, trabalhar com esse especialista? A gente fala muito do endócrino, fala muito do gastro, do cardiologista, do educador, do gineco, do obstetra, mas o vascular é uma coisa que está chegando mais, né, nova na nutrição, a menos que a pessoa trabalhe com alguém que tem problema de coagulação. Isso. Como que está sendo essas parcerias? Até para eles entenderem, né, o nosso papel nesse tratamento convencional. Tati, eu acho que também é um desafio. Eu acho que a parte da paciente não é um desafio. A nutrição funcional, que é a linha que eu atuo, ela olha a doença até mesmo antes dela acontecer. E os médicos, os vasculares, tudo para eles também é novidade. Eu falar de uma dieta anti-inflamatória, eu falar de uma Uhum. dieta cetogênica, eu falar de uma dieta low carb, é muito complicado para o vascular entender, né? Eu acho que eles precisam. Eu trabalho com um grupo de vascular numa clínica e um vascular específico em outra. Então eu consigo ter muito troca quando está eu e o vascular. E aí é onde eu digo que, de repente, aqueles níveis de vitamina D eu não vou conseguir resultado, que, de repente, aquelas hipovitaminoses a gente precisa olhar, de repente, a gente atuar aqui com medicamentos, eu auxilio, né? Que existem alguns medicamentos com fitoquímicos, fitoterápicos e tudo mais que a gente não prescreve, mas que seria muito legal que a paciente usasse. Então, a gente vem fazendo com que eles entendam que o intestino é uma parte fundamental nessa doença para a gente conseguir olhar para esse processo inflamatório, diminuir estroboloma e tudo mais. Então, agora eu acho que eu tenho um pouquinho mais de confiança na minha fala para levar para eles uma informação que eles nunca tiveram, que eles não têm que ter mesmo, na faculdade eles não têm, eles têm que buscar fora, igual a gente tem que buscar várias coisas na nossa profissão. Uhum. Mas o meu grupo dos vasculares que eu trabalho, eles são totalmente abertos. A gente tem uma dificuldade, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade em pedir exames, então os vasculares têm que entender a importância de tratar as hipovitaminoses numa primeira etapa de uma paciente com lipedema. Ele tem que entender que a gente vai ter que precisar continuamente ver essa paciente. De repente o vascular não entra mais com tanta frequência, e sim a Nutri, sim a Físio, e sim a Psico, mas eu vejo uma abertura muito grande deles de um ano e meio para cá. Eu acho que já deu para entender que o tratamento conservador e que a nutrição é a base da doença. Então, eu não vejo mais eles, pelo menos os que eu trabalho, eu não vejo mais eles com aquela fala fechada, com aquela questão de não, eu vejo eles bem abertos, sabe? Só que eu acho também que a gente tem que ganhar, sabe, Paty? A gente tem que ganhar Uhum. do médico. Eu não vou chegar falando coisas que eu não vou saber responder uma pergunta se ele me fizer. Eu não vou chegar sem base para falar o que eu estou falando. E a gente ainda precisa ter uma questão de trabalho multidisciplinar muito importante. Então, a fala sendo sempre multidisciplinar da nutricionista faz com que eles abram mesmo esse olhar da importância de todos esses profissionais na doença, né? E isso que tu traz é muito legal, porque lá atrás, né, o Brian me perguntou, por que tu inventou essa série de live? Porque eu gosto de conversar com as pessoas, isso é uma coisa, né, de muito tempo, de saber onde é que estão meus ex-alunos, o que que eles estão fazendo, porque eu acompanho todo mundo,